sou a Luana e no vídeo de hoje eu venho conversar com vocês a respeito do meu emagrecimento pós-parto. Já tem um ano que meu bebê nasceu e eu vou contar minha trajetória até os dias de hoje. Vamos pro vídeo. Então, pessoal, eu sou mãe do André, que ele tem 3 anos, e do Arthur, minha última gestação, ele tá com 1 aninho agora. Eu sempre fui magra, apesar de não me enxergar magra, mas eu sempre fui magra. Aí, quando eu casei, 2 anos depois eu engravidei do André, eu tava já com um pouquinho de sobrepeso, mas nada demais. E na gravidez do André, eu engordei 20 quilos. Então, eu engordei demais e quando foi na hora de voltar, tipo, parir o bebê e voltar a emagrecer, eu não emagreci bem. Não foi uma coisa assim, amamenta e emagrece. Não. Eu amamentei ele durante 1 ano. Eu lembro que eu voltei na consulta com a ginecologista após o parto e ela comentou, nossa, você não tá conseguindo perder, você precisa perder, porque amamentando é mais fácil, depois vai ficar mais difícil, não sei o que ela... Enfim, eu não conseguia perder. E na gravidez do André, tem um adendo que eu sempre me alimentei super bem na gravidez dele. Eu via quais eram os alimentos mais legais para cada fase da gestação, ia comendo aquilo, não comia bobagem, super me alimentei bem, bebi muita água e foi uma gravidez super saudável. Aí eu fiquei com ele amamentando exclusivamente até os 6 meses, optei por sair da empresa que eu trabalhava para conseguir amamentar ele por 6 meses. Assim que ele completou 6 meses, apareceu uma oportunidade de emprego nova para mim, perto da minha casa, e fazia mais sentido para mim por conta da logística. Eu podia voltar para casa da minha mãe, que é ela que cuidou dele, né? Nesse período, eu voltava para casa da minha mãe, amamentava e depois voltava para o trabalho. E isso era aquela correria, fui amamentando. Aí depois eu fui intercalando com fórmula. No fim, com 1 ano, eu parei de amamentar ele. Aí tudo bem. E nisso, como eu voltei a trabalhar, chegavam situações as pessoas olharem para mim e pensarem que eu ainda estava grávida porque eu não perdia. E para mim, assim, o meu foco era ele e eu não me preocupava comigo. Aí beleza, quando as pessoas começaram a comentar assim, nossa, você tá grávida? Eu comecei a ficar com vergonha, né? Aí eu comecei a me tocar de que eu precisava fazer algo por mim também, porque eu tive o André, aliás, meu plano de vida, na verdade, era ter meu filho, ou filha, né, no caso, enfim, era ter meu filho até os 30 anos, que foi o que eu fiz. Eu engravidei com 29, tive com 30 e alguns dias, porque nós 3 somos de fevereiro, eu e meus 2 filhos. Aí eu tive o André com 30 e eu não queria demorar para ter o segundo filho, porque eu queria que os 2 crescessem juntos. Aí, como eu tinha esse plano de vida de ter um filho próximo do outro, quando eu completei, eu acredito que 1 ano de idade do André, eu comecei a tentar engravidar por volta disso. E com 1 ano e 3 meses eu engravidei do Arthur. Eu não tinha perdido todo o peso que eu tinha ganhado na gestação, então eu já estava um pouco acima do peso, um pouco bastante. Quando eu engravidei do Arthur, eu tava olhando aqui no cartão pré-natal, e eu engravidei do Arthur já com 75 quilos, então já tava bem acima do peso que eu tava acostumada a ter. Aí, eu segui na gravidez do Arthur, só que não com os mesmos cuidados que eu tive na gravidez do André. Eu já tava comendo mais bobagem, lógico, nada que fosse prejudicar a criança, mas não tava me ligando tanto nos melhores nutrientes e tudo mais, eu tava comendo normal, e segui com a minha gestação. Só que nisso, o Arthur, ele foi ficando um bebê muito grande, o médico cuidado, muito grande. No fim, ele começou a ficar bem maior do que o esperado para a idade fetal, né? E deu diabetes gestacional. Aí, quando deu diabetes gestacional, aí eu tive que mudar meus hábitos alimentares na gravidez, né? Aí, nisso, eu consegui controlar o meu aumento de peso. Nessa segunda gravidez, eu aumentei 10 quilos. Então, de 75 eu fui para 85. Já no do André. Aí, quando eu comecei a controlar a dieta, tudo por conta da diabetes, medindo a glicemia 3 vezes por dia, todo aquele negócio, aí eu consegui controlar esse peso, eu engordei 10 quilos, tudo bem. Tive o bebê, retornei no médico e em 1 mês eu perdi esses 10 quilos. Não fiz nada de, tipo assim, pensando no peso, mas simplesmente perdi. Eu não sei se era por conta da rotina, como eu já tinha 2 filhos, então era tudo muito, sabe? Tinha que lidar com os 2, eu tive 2 cesáreas.
Aí eu me dei conta que eu tava com 72 quilos. Então, para os 62 que eu precisava ter, eu tinha 10 quilos a mais. 10 quilos é uma criança, tipo, é muito peso. E eu me dei conta, e o choque que eu tive foi quando eu medi o IMC e tava com sobrepeso nível 1, uma coisa assim. Aí que eu acordei, falei, mano, eu não posso. Eu falei, mano, eu não tô me cuidando, é saúde, eu preciso estar bem pros meus filhos. Não adianta eu ficar fazendo tudo por eles, esquecer de mim e depois eu não conseguir dar conta deles, ficar doente. A gente sabe que má alimentação, o que eu me alimentava? Aliás, fazia a melhor alimentação possível pros dois, tudo que era mais saudável, tudo feito em casa pros dois, e chegava pra mim, almoçava razoavelmente bem, mas todos os dias comendo fast food. Todos os dias comendo lanche à noite, sabe, na janta? Tipo, depois das 8, tipo, super tarde, comendo tudo que não fazia sentido, que realmente fazia mal. Então, não era só assim, ai, você tá com sobrepeso, mas tá se alimentando bem. Não, eu tava me alimentando mal. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí foi que eu mudei meus hábitos. E aí agora a gente vai para a parte do vídeo que eu dou dicas a respeito do que eu fiz para ficar melhor e os meus resultados. Então, pessoal, aí quando eu tive esse choque de realidade, eu tava com 72 quilos. Aí eu peguei e comecei a me alimentar bem. Isso foi em janeiro, assim, logo depois da virada de ano. Eu comecei a me alimentar bem e fazer questão de comer comida à noite. Beleza, isso já me ajudou muito. Aí dos 72 eu cheguei nos 68 quilos, que já era um peso que eu tinha antes da primeira gravidez. Foi nessa média que eu engravidei do André. Foi nessa média que eu engravidei do André, 68 quilos. Já tava melhor, tava desinchando porque eu desinchei muito depois que eu parei de comer comida fora, eu desinchei. E outra coisa que eu também queria falar como dica, comia qualquer coisa fora, a minha diabetes ia para o teto, sabe? Então, se eu comesse uma fritura feita em casa, comparando com a comida saudável comprada fora, a diabetes respondia de um jeito diferente. Sempre era muito pior quando eu comia coisa fora. Aí, eu comecei a notar isso, né? Aí, beleza. Quando passei essa parte meio desleixada após o parto, né? E aí, voltei a me alimentar bem. E fiz uma coisa, eu comprei uma balança. Eu sei que balança ela não representa tudo, né? Porque massa magra pesa menos do que massa magra pesa mais do que gordura. Eu sei disso, mas é legal, pra mim foi bom porque eu consegui sentir, sabe? Quando eu tava diminuindo, quando eu tava aumentando, quando eu tava inchando e essas coisas eu consegui controlar. Então eu achei bacana. E outra coisa que eu quero deixar bem claro nesse vídeo é que eu não faço parte de nada do sistema de saúde. Eu não tenho embasamento teórico, nem técnico, nem nada. É só contando a minha experiência mesmo, o que eu fiz que melhorou pra mim, que eu acredito que pra uma pessoa saudável pode ser que ajude também. Então, foi comer comida caseira feita em casa. Aí, o que eu fiz também? Comprei essa balança para conseguir ter uma ideia do que estava acontecendo com o meu corpo. E bebi bastante água, assim, mais de 2 litros de água por dia. E quando eu não bebia água, fazia diferença na balança também. Coloquei lanchinhos nos intervalos entre comidas principais, né? Café da manhã, lanche das 10, almoço, lanche das 3 e jantar. Eu tô tentando fazer junto com as crianças por volta de umas 6, 7 horas da noite. E aí, caso eu sinta fome, à noite, tipo umas 8, 9 horas da noite, eu tomo leite com Nescau, uma coisa assim. Então eu não fiz nenhuma dieta extravagante, eu não mudei minha vida, eu não fiquei, tipo, vidrada em comer coisa light. Não, eu estou comendo comida saudável. Meu prato hoje em dia é muito maior do que o prato de antes, só que metade do meu prato é salada, entendeu? Eu coloco legumes, nesse sentido de comida saudável mesmo. Aí nisso eu dos 72 consegui chegar nos 68, só me alimentando melhor. Aí comprei a balança e comecei a controlar. E como eu percebi que eu tava perdendo peso, eu falei, se eu perder só o peso e não fazer nada, meu corpo, tipo, vai ficar muito flácido, né? Aí o que eu fiz? Eu me inscrevi num site que eu conheci através do YouTube mesmo, que é exercício em casa.
Aí eu peguei, me inscrevi nesse aplicativo e ele faz uma agenda de treinos que você escolhe quantos dias por semana você pode treinar, quanto tempo você consegue treinar. E nisso eu consegui encaixar na minha rotina, porque eu tenho 2 bebês. Então, como eu encaixava os treinos durante as sonecas dele da parte do dia, eu consegui fazer. Aí nisso foi me ajudando. Hoje em dia eu tô com 65,1. Tipo, eu fui perdendo aos poucos, porém, desde janeiro eu venho perdendo. Como as pessoas falam, é reeducação alimentar, que é o que realmente funciona. Assim que eu descobri a diabetes, eu fui para uma nutricionista, ela me orientou exatamente nisso, de ir para a parte saudável, só que eu tinha que controlar por conta da diabetes. E é basicamente isso. Eu já tive 2 vezes que eu recorri a nutricionista na minha vida e a orientação é sempre a mesma. Beba bastante água e se alimente de comida saudável. É basicamente isso. E foi assim que eu levei, que eu consegui controlar o meu peso, não subir mais e ir perdendo aos poucos. Aí era essa a dica que eu queria dar pra vocês. Comer saudável, comer comida caseira, feita em casa, que você sabe o que você está colocando no seu alimento. Evitar coisas químicas tipo sazon, essas coisas que a gente sabe que não agrega. Porque você consegue colocar tempero na comida com temperos saudáveis que você compra na feira, um sal, tipo tudo controlado, tudo na medida, dá certo. Beber bastante água, que faz muita diferença, e acrescentar o exercício físico para tanto não só a perda de peso, mas você então, eu acho que fecha a linha do equilíbrio ali na saúde, porque você se alimenta bem, você bebe bastante água, que faz o seu corpo, o seu organismo funcionar melhor. Isso não é só o peso. Tipo, eu entendi que isso é o organismo, são os órgãos, tudo pede isso, inclusive o cérebro. Tanto a água, quanto o exercício, quanto a alimentação, isso tudo agrega, você se sente melhor, você consegue funcionar melhor no geral. E a dica é essa. Não é um milagre, mas é uma coisa que às vezes a gente não se toca, que não é tão difícil. É possível comer, não passar fome e equilibrar. Não tô falando que eu tô magérrima, tipo aquela coisa só o osso, não. Eu sou uma mãe, eu tenho 33 anos, tô cada vez mais satisfeita com o meu corpo. Eu sei que eu tô fazendo o melhor por ele, porque não é só a questão do peso e da estética. É o melhor pelo meu corpo, o melhor por mim, pra minha saúde. Valorizar o que nós somos, o que Deus deu pra gente, que é o nosso corpo, que é a única coisa que vai estar com a gente do começo ao fim, fazer o melhor por ele e por nós, é se sentir bem, fazer bem pra gente, porque se a gente não tá bem, a gente não consegue. A gente não consegue ser boa o suficiente pra ninguém, nem pra nada. Se o nosso corpo não tá bom, a gente não fica bem, isso é lógico. E não é impossível. Então, o que o meu corpo fez foi muito grandioso e isso trouxe danos, querendo ou não. Foi bom, criou, gerou meu filho, meus 2 filhos estão aí, graças a Deus, com saúde, mas danifica o nosso corpo, é muito desgaste, é muita coisa, velho. O primeira gravidez, 20 quilos a mais, eu carregando isso tudo, meus órgãos funcionando para dar conta de 20 quilos a mais. A mesma coisa do Arthur, é muito desgaste para tudo, então nosso corpo precisa de um tempo para se recuperar e a gente tem que ter esse carinho com a gente mesmo, entendeu? Então, pessoal, o vídeo foi esse, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, acrescentado de alguma maneira na vida de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar joinha, que isso me ajuda. Se você puder compartilhar esse vídeo com alguma mãe ou alguma mulher que precisa se motivar de alguma maneira. Eu vou tentar deixar algumas fotos de antes e depois, umas fotos de eu grávida do Arthur, no chá de bebê. Eu tirei uma foto que minha barriga tava enorme. Deixar o like novamente, não custa pedir de novo, né? E nos vemos na próxima. Eu queria também aproveitar e convidar vocês a assistirem os outros vídeos do canal, que eu tô fazendo inspirações de looks, com uma peça, 5 looks, coisas do tipo. Fiz um vídeo de comprinhas recentemente, eu vou fazer outro também. Falei um pouco sobre a minha história do meu casamento e assim, eu vou
A minha intenção é continuar fazendo conteúdo, e se vocês puderem me apoiar nisso, eu fico muito grata. Então, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau!